Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês o meu relato com a utilização do arquétipo do imperador. Como foi minha experiência, o que eu senti, quais resultados eu obtive com ele. Bem, aqui o imperador, eu inclusive gosto muito dessa imagem. Eu acho que hoje em dia tem muitas imagens muito bonitas, né? Que representa bastante essa carta. Mas essa para mim é uma das que mais me chama a atenção. Eu me sinto muito conectada a essa imagem. O Imperador é a carta número 4 do tarô, né? Ele representa o lado masculino, o lado yang, né? É o de realizar, o lado que realiza, que concretiza, o lado mental, né? O lado da razão. É o pai, né? A imperatriz é a mãe e o imperador aqui no caso é o pai. Se vocês quiserem saber, se aprofundar mais, aí eu peço que vocês escutem, leiam alguma coisa sobre tarô, tá? Especificamente que vocês vão ver o quão poderoso é esse arquétipo, né? Eu senti a conexão com esse arquétipo também, porque às vezes eu acho que quando ele me chamou bastante, eu sempre, às vezes parece que eu evito essa energia. A energia do patriarcado, sabe? Paterna. Isso significa que talvez eu tenha algo para trabalhar em mim, por questões emocionais, do meu passado, a minha relação com meu pai, né? E eu sempre deixava para lá, eu não queria. E eu sabia, teve um momento que eu sabia que ele era a energia que eu tava precisando. Parecia que ele pulou na minha frente, sabe? Eu tenho um oráculo de tarô, tenho algum baralho aqui em casa. E parecia que ele saía da caixa, de lá da gavetinha onde eu coloco ele, e aparecia para mim. Era impressionante. A sensação que eu tinha era essa, assim. Quando a nossa intuição, quando a gente está conectada à nossa intuição, ou então quando a gente realmente quer mudança e a gente deixa pra lá, né? Ou depois eu vejo isso, vai ter momentos que a vida vai ficar dando umas cutucadas em você, não vai ficar fazendo isso sempre, né? Principalmente o lado de lá, o lado espiritual, não, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, assim, né? Entre aspas. Mas eu fui chamada e depois de tanta resistência eu utilizei. E o que foi que eu tive aqui, eu obtive os resultados? Eu percebi logo de cara, nos 4 primeiros dias, que eu queria concretizar. Que eu queria concretizar coisas que eu havia deixado na gaveta durante muito tempo. E eu comecei também a pensar no futuro, aonde eu estou agora, para onde eu quero ir e como eu posso e aonde eu quero chegar, como eu faço para chegar no meu objetivo. E eu comecei com pensamentos simples, né? Anotações. Eu sempre escuto as pessoas falando em seus relatos sobre isso, né? O seu racional fica muito claro e você fica organizada ao nível hard, assim. Então você coloca você começa a colocar seus papéis, tira da cabeça e coloca nos papéis. Você começa a escrever, a se planejar, porque pessoas de grande sucesso, pessoal, têm esse hábito, né? De escrever, de estar sempre colocando as suas ideias em um papel, organizando, se planejando, né? Mesmo porque esse ato de escrever concretiza, ajuda a gente bastante a concretizar aqui, tá? Na matéria. Eu peço depois que vocês têm técnicas de lei de atração, 33 vezes 33, várias técnicas aí, né? E o ato mesmo, espiritualmente mesmo, de você escrever, ajuda muito você a manifestar. Principalmente a mão, sabe? Quando você tá lá escrevendo no caderno, a lápis eu indico totalmente, porque o grafite também, né? É uma energia maravilhosa. E o ato de escrever, mas com caneta também, tá? Só tô dando uma dica aqui que eu acho que é bem bacana. Mas o ato de escrever ajuda na manifestação. E a utilização desse arquétipo me trouxe bem isso. Ele me fez querer anotar tudo. E eu tava muito na energia aí, né? E a gente é muito, como é que eu posso falar? A gente tem muita intuição, a gente tem muita, ai, a palavra fugiu agora, mas logo depois se eu lembrar, eu falo aqui pra vocês.
A gente tem ideias, mas às vezes a gente não coloca em prática, né? A gente fica a criatividade do lado feminino, né? A gente é criativa, só que às vezes a gente não coloca em prática. E foi exatamente aqui que me peguei com esse arquétipo e eu comecei a ter uma ligação muito profunda com ele. Eu quis começar a anotar tudo. Quanto que eu ganhava agora, o que eu podia, quanto que com o meu objetivo de ganhar depois, algumas dívidas que eu tava, como é que eu faria para pagar, o que é que eu podia fazer que para amenizar isso, como é que eu podia, até a questão mesmo de finanças, sabe? Eu comecei a me planejar, porque naquele momento eu tava precisando de organização. Porque às vezes, ó, uma coisa que eu vou falar para vocês, a questão financeira mesmo, não é nem o valor que você recebe, é a questão da administração. E essa energia me trouxe o poder de administrar minha vida aqui no físico. O imperador, ele traz com ele o número 4, né? Ele é o número da concretização. Observe a mesa. A mesa, a cadeira, tem 4 pernas. Entende isso? Isso para te trazer, para concretizar tem que ter 4. 4 é aquele que está firme no chão, né? A cadeira, a mesa tem essa questão. É a firmeza. E eu trouxe muito isso mesmo da firmeza para concretizar. Eu fiquei querendo, meus pensamentos foram de crescimento pessoal mesmo, como é que eu podia fazer para chegar onde eu queria, como eu podia me organizar, e isso foram dias após dias. Eu fiquei com ele 2 meses, foram dia após dias, e eu querendo mais, como é que eu faço para melhorar a minha vida, para planejar as coisas para que dê certo. Eu pensei em questão de concretizar, eu quis ter família aqui, eu pensei já nessa questão familiar, de talvez criar uma família, de ter uma casa própria, de ter uma empresa física. Eu comecei a pensar em coisas ao longo prazo, mais para o futuro. E por que não, sabe? Eu queria concretizar, eu queria me firmar, eu queria gerar frutos, entende? Isso para mim foi muito bom, me deu muito clareza para o momento que eu estava vivendo, para me organizar, mas eu fiquei totalmente racional. Mas quando você precisa dessa energia, porque às vezes a gente fica muito né, muito emocional, quando a gente traz essa energia, não tenha dúvida que vai te trazer o lado razão muito à tona, tá? Ele aqui você tem que se preocupar um pouquinho, porque às vezes ele vai te deixar um pouco fria. Você vai ficar um pouco fria, você vai se sentir desligado um pouco emocionalmente de você, talvez das pessoas que estejam em sua volta. Vamos supor, se você tiver filhos que sejam mais sensíveis, ou companheiros ou companheiras, seus pais. Então, observe um pouco isso para você não ficar muito rígida, tá bom? Porque tem essa rigidez, sim, do imperador, ele traz isso, essa energia traz, mas ele faz você crescer, ele faz você querer subir dos degraus, ele faz você se organizar com meta, com foco, para conquistar o seu objetivo, tá? Um ponto negativo que eu acho que eu fiquei mesmo foi um pouco fria mesmo, eu tava simplesmente preocupada com o meu mundo, no que eu queria, e deixando as pessoas um pouco pro lado. Eu acabei atraindo pessoas que estavam com pensamentos iguais aos meus, que estavam querendo crescer também, porque sua energia vai mudando e você acaba atraindo pessoas que pensam e sentem no momento com que você quer, né? É vibração mesmo. Se a gente tá no primeiro andar e sobe pro segundo, aquelas pessoas que continuam lá no primeiro andar, a gente vai ficar sem ver um pouco, né? E isso também é fundamental, né? Às vezes a gente ama as pessoas, a gente quer bem, às vezes a gente não quer se afastar, vai ter pessoas que vai ficar com a gente a vida toda, principalmente emocionalmente, familiar, né? Tem aquela questão toda, aquele vínculo todo afetivo. Mas às vezes as pessoas não querem o que a gente quer. A gente vai largar, vai abandonar. Eu escutei isso de uma grande mentora um dia desse aí, não tem muito tempo, e ela fala assim: não, você só vai na frente, você só vai caminhando na frente, e eles vêm atrás, no ritmo deles, entende? Então, assim, você não vai largar, você só vai caminhar na frente. É igual quando você tá caminhando, tá passeando, e daí para em várias lojas e tá com aquele pessoal todo, com sua galera que você gosta, daí vai a metade do shopping, entra em uma loja, e a outra metade ainda tá lá atrás. Depois vocês se encontram, entende isso? E foi bem assim que eu entendi aqui. Mas eu fiquei bem focada mesmo, eu queria crescimento, e eu queria me realizar financeiramente, porque eu entendi com o uso dessa energia que isso iria me fazer bem, né? E que assim também eu podia me ajudar
e também ajudar, auxiliar as pessoas que são do meu ninho, da minha tribo, familiares, essas questões. Então aqui às vezes ele não é uma energia apenas assim, talvez ele pense agora aqui que ele está querendo o poder, que ele está querendo organização financeira, que ele está querendo crescimento profissional, mas tem um objetivo, ele quer que concretize, né? Ele quer, é o lado paternal, não é? É o que? O provedor. Então eu me senti com a energia masculina muito forte e nessa troca de energia eu estava percebendo que eu comecei a aceitar. Primeiro eu não quis muito, né? Eu fiquei hesitando, e eu comecei a aceitar e parecia que eu estava interagindo com a energia masculina do meu próprio pai mesmo, psicologicamente falando, assim, como é engraçado as coisas, né? E tava tendo uma troca ali, começou a fluir as coisas e eu comecei a entender, talvez, que eu precisasse dessa energia a minha vida toda, que eu sempre rejeitei essa energia, né? Eu sempre me senti abandonada pelo meu pai. Então, por isso que essas energias mais masculinas, assim, e ele é mesmo a figura do poder, do paternal, né? E às vezes me intimidava e às vezes eu não queria conta porque eu me sentia ferida. Às vezes me incomodava até olhar para a imagem dele. Mas depois eu fui aos poucos, eu fui parando a minha rigidez, né? O meu lado yang falando do lado negativo, assim, eu fui parando a minha rigidez de não aceitar essa energia e deu tudo certo. Eu consegui, nesse quase 2 meses de uso, conquistar o que eu queria, com planejamento. Ele vai pegar você, ele vai fazer você sentar, vai fazer você escrever. Ai, que coisa chata. Gente, vocês não sabem como isso é fundamental. A organização, a disciplina nesse planeta aqui é extremamente necessário para que a gente tenha crescimento pessoal, espiritual, emocional, em todas as áreas. Não é aquelas pessoas que têm que viver com a rigidez, vamos supor, ele no lado negativo, só pensar nisso o tempo todo. Daí a gente depois traz outras energias para trabalhar juntas, mas isso é necessário. Ninguém constrói uma casa, um apartamento ou qualquer uma outra obra assim, sem organização, sem disciplina, sem saber exatamente o que está fazendo, aonde está, para onde vai, entendeu? Então, eu respeito essa energia masculina aqui e agradeço muito o tempo que eu interagi. Eu tô pensando em trazê-lo novamente para ativar essa energia, porque eu acho que nesse momento eu tô precisando, né? Mas eu quero utilizar junto com uma outra energia feminina, tá bom? No momento é só isso, gente. Até o próximo vídeo. Se cuidem, se olhem com amor. Tchau, tchau.